Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Bom dia a todos, eu sou Vanessa, sou assistente social, faço parte do coletivo da comissão que acompanha o Núcleo Leste. O Núcleo Leste, o NUCRES, ele iniciou suas atividades em 2014, antes da normativa, que é uma resolução que normatiza os encontros descentralizados no CRES, chamava Núcleo Leste. Algumas pessoas conhecem como núcleo, mas com a normativa ele passou a ter essa nomenclatura, porque é uma nomenclatura também utilizada nacionalmente, né? Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação a gente poder estar aqui nesse seminário, né? Como a Vanessa colocou, o Biratã era o diretor que acompanhou essa construção. Infelizmente hoje ele não pôde estar aqui, mas a gente vai trocando algumas informações e o NUCRES Leste é um NUCRES que tem desenvolvido um trabalho muito importante aqui na região, né? Principalmente na Zona Leste aqui de São Paulo, tem feito esse debate junto à categoria. É um NUCRES que persiste no tempo, porque a gente vê que as iniciativas elas acontecem, mas elas permanecerem no tempo é a grande dificuldade, o grande desafio que a gente tem. Bom dia. Bom dia. Quero dizer que eu estou bem nervosa, mas estou muito feliz porque eu estou junto de amigos e amigas. A discussão feita pela revista Le Monde, que recriou, né, a imagem do quadro do Debré, para destacar que a questão racial no Brasil ela nunca foi discutida, resolvida de fato no seu cerne. Então, os lugares e as ocupações de pessoas pretas e não pretas, elas são as mesmas. Negro, inferiorizado e incapaz de ser um sujeito racional, de ser um ser humano e, portanto, é objeto da ação da outra raça superior. Para divulgar, né, Valéria Santos, que ousou questionar a postura da magistrada, que na verdade nem era juíza de fato, de toga, né? Durante a defesa de um cliente. E é interessante a gente ver na entrevista dela, depois, que ela, por vezes, tinha passado por situações discriminatórias, né? Em sala de audiência, inclusive, mas ela não tinha percebido essa manifestação do racismo. E ela também temia de ser vista como a vítima, né? Porque é muito colocado para a gente que discutir a questão do racismo, do preconceito, da discriminação é mimimi. O que o professor Silvio traz, que o racismo ele não se dá somente nas nossas relações individuais, não é? Você ter sofrido um preconceito, você ter sofrido uma discriminação, e aí você punir aquela pessoa que lhe ofendeu, lhe discriminou, a questão do racismo ela está resolvida. E aí eu queria trazer só uma reflexão, né, das formas hoje como a juventude, principalmente, sofre com o racismo estrutural. Então, nós temos dois vieses muito importantes, que é o encarceramento em massa e o genocídio. Documentário da 13ª emenda, a gente também pode observar do quanto a população negra teve a porta de saída, que foi a abolição da escravatura, e todo mundo sabe que a porta da saída, quem trabalha na política de assistência, né? Teve a porta de saída, que essa é a abolição da escravatura, mas teve a porta de entrada garantida, que foi o sistema carcerário. Controle de corpos, privação de liberdade, na fase de desenvolvimento, também é tortura. Privar a liberdade de uma pessoa requer controle, requer cerceamento. Quem viveu uma adolescência, né, com acessos, privilégios, sabe da importância que é esse período de autoafirmação, de construção da identidade. Quando nós falamos de povos tradicionais africanos, nós falamos de um grupo étnico, de grupos étnicos,
que foram escravizados, que já tinham domínio sobre o trabalho. Trabalho que o Marx vai falar que é a categoria central. Os povos tradicionais africanos já tinham domínio sobre esse trabalho, já sabiam como transformar, como manipular e como lidar com a natureza. A tal ponto que vão ser escravizados. A tal maneira que vão ser retirados de sua terra e trazidos para o Brasil e para as Américas e vão construir um mundo. E os primeiros povos a serem escravizados vão ser os povos egípcios. Depois, os povos nigerianos e, consequente, todo o continente. E a gente está falando de grupos étnicos, com modos de vida, com etos, como a gente vai dizer na academia, o etos, com modo de ser, com sociabilidades, com línguas tradicionais difusas, diferentes, porém de grande valia e importância. Primeira coisa é a gente desconstruir a ideia do colonizador de que os negros foram escravizados porque não tinham domínio sobre o trabalho. Tinham muito domínio sobre a agricultura, sobre a arquitetura. Se a gente for pensar, a construção dos prédios é a mesma etapa que os povos tradicionais africanos utilizavam para construir as minas e para retirar os minérios. Então a gente está falando de um modo de ser, de um jeito de ser, de uma forma de ser milenarmente construída. E aí nós sabemos que a primeira etapa da escravidão vai ser o sequestro. O sequestro, ele vai se dar na retirada de grupos das suas comunidades tradicionais, das suas casas, dos seus ilês, dos seus terreiros, dos seus espaços, trazidos para cá, para as Américas, para a construção do que o Marx vai chamar a etapa pré-capitalista. Então, o capitalismo se constrói por meio da escravidão. Vieram para cá, para as Américas, aproximadamente 4,5 milhões de nativos do continente africano, nesse processo de tráfico. Destes, 40% desembarcaram no Brasil. A escravidão, ela foi um sistema de violência de maior magnitude da história, comprovada por meio de pesquisas, por meio de estudos e por meio das produções. Questões que a gente tem que pensar. O iluminismo, como pensamento do conservadorismo que se desenvolve durante o processo de escravidão, vai criar uma teoria chamada eugenia. Francis Galton, que era primo do Darwin, não ficou satisfeito com a discussão de Darwin. Ele aprofundou a discussão, discutindo quem eram os bem-nascidos. Francis Galton, ele é o pai da eugenia no mundo. Ele é o precursor da discussão do racismo biológico no mundo inteiro, porque vai separar os bem-nascidos classificando por raças. E nessa concepção, aqui no Brasil, a gente vai ter um precursor desse debate, que o professor Weber Góes vai continuar na sua dissertação de mestrado, que é o Renato Kell. O Renato Kell, ele vai ser um médico sanitarista no Brasil, de 1830, que vai dar continuidade aos estudos e ao pensamento eugênico no Brasil. A eugenia como teoria e como prática, ela chegou a ser tão perversa que ela vai apoiar, na sua aparência, o movimento abolicionista. E mais do que isso, vai criar formas, estratégias, maneiras, tanto de nível ideológico como no nível prático, para a eliminação total da população negra. Eu quero dizer que o nosso povo, por meio da quilombagem, diferente do que dizem que a gente não resistiu, resistimos e muito. Eu peço para que leiam também Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, vai resistindo por meio da sua organização política. Questões. 13 de maio de 1888, a dita abolição da escravatura. Mas antes disso, é criada a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que vai proibir o acesso do negro a qualquer possibilidade da terra. Antes disso, é criada a Lei do Ventre Livre, que já colocava o filho das escravas para os processos de acolhimento institucional.
a integração do negro na sociedade de classes vai se dar por meio de um mito, que é o chamado mito da democracia racial. A Angela Davis vai dizer no seu livro que a mulher negra, na condição de escrava, de manhã trabalhava como um homem, mas de noite ela era vista como fêmea. Por que como fêmea? Porque ela se tornava uma reprodutora de novos escravos. Porque as crias de pé, como vai dizer Horácio Gutierrez, crianças que mediam 4 palmos do chão, era mais rentável trazer para o Brasil. Então, é essa base de sustentação da etapa pré-capitalista e essa base de teoria chamada eugenia que vai dar subsídios para o que Abdias do Nascimento, então, vai chamar de genocídio da população negra. Esse projeto de genocídio vai se materializando conforme o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, pois a primeira população a sofrer os impactos da questão social na formação socioeconômica brasileira é a população negra, porque já sai da condição de escravo para a condição dita de trabalho livre, porém sem terra, sem casa. O movimento abolicionista não tinha preocupações nem defesa de direitos humanos, tanto é que os movimentos quilombolas eram contrários ao movimento abolicionista, e a quilombagem era uma estratégia de luta, de resistência do povo negro, preto, e que resulta na organização do movimento negro dentro da sociedade de classes, e que também vai ser contida conforme o desenvolvimento da história. E aí, os processos econômicos responsáveis pela expulsão do escravo da esfera dos meios de produção são os mesmos que provocam o afluxo de imigrantes, ao apanhar o modo pela qual a mão de obra se insere no processo produtivo, nas novas condições reais da economia, explicando-se transformações responsáveis pelas modificações da composição da estrutura camada dos trabalhadores agrícolas, artesanais e fabris. Ottaviani traz isso na sua obra Raça e Classe no Brasil. E o que ele está dizendo? Ora, mudou-se aparentemente o modo colonial de ser, porém a população negra nesta sociedade de classes vai estar refém do que nós chamamos e que nós discutimos e aprofundamos na profissão, que é da questão social. O negro na sociedade de classes vai ter um lugar. Se vocês pegarem o último relatório da Oxfam Brasil, de 2017, existe uma cadeia. O homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. E, curiosamente, a gente não foi ensinado na nossa formação a discutir e a enxergar o racismo como algo ideológico. O racismo é ideológico. Por que ideológico? Porque, por vezes, ele é reproduzido pela classe trabalhadora no senso comum. E por que é reproduzido pelo senso comum? Porque a ideologia, lá do passado, eugênica, ela teve presente, inclusive, na Constituição de 34, educação eugênica. Porque defender direito de menino preto, nessa sociedade racista, eugênica, é estar na contramão da maré. Porque no cotidiano de trabalho profissional, lá no serviço de fortalecimento de vínculo, onde eu estou, que eu atendo meninas negras, que por vezes fazem a matrícula, por exemplo, em fevereiro, e quando chega julho, estão com muita evasão, porque a menina negra é as que mais saem dos serviços de proteção e promoção de direitos, porque a ela o gênero é triplamente cobrado, porque ela é responsável pelos irmãos, ela é responsável pelo orçamento da casa e ela é responsável em ser a menina perfeita. Então o racismo, ele tem que ser combatido cotidianamente no exercício profissional, porque o genocídio, ele é uma somatória de racismo, pobreza e violência, e se materializa. Não é uma abstração que o Júlio que está estudando isso, se dá no cotidiano. Por vezes a gente atende a mulher negra ali no CRAS, no CREAS, nas áreas políticas, e não se liga, mas por que essa mulher tanto vem aqui pedir cesta básica? E aí os companheiros e companheiras, ao invés de se dotar do nosso princípio de um exercício profissional sem discriminar nem ser discriminado por uma questão de gênero, raça e etnia, reproduz. Mas de novo essa mulher está aqui. Cuidado, companheiras. Precisamos desconstruir o racismo, precisamos nos
basear teoricamente, porque o genocídio é um projeto de morte, de eliminação. A eliminação se dá por meio da ação da polícia, se dá também quando a gente fala para o menino que o menino não tem jeito. Se dá quando a gente criminaliza aquela mãe e fala que ela é negligente com a criança. E não consegue entender que, por vezes, ela reproduz a violência porque também está sofrendo violência. E que ela também precisa de proteção. Monteiro Lobato. Quem aqui não cresceu? Monteiro Lobato. Né? E que reproduz o racismo de forma estratégica, pois o Saci representa uma criança negra, supostamente ladrão e deficiente. E é tão engraçado a eugenia como ideologia, que a cozinha era da tia Anastácia, mas a farinha é Dona Benta, né? Vamos discutir. Então o racismo, ele vai manter o privilégio por meio da branquitude da população branca, mantendo a hierarquização entre as raças sociais. E o mito da democracia racial vai apresentar como se tivesse um consenso, porque somos todos iguais. O genocídio hoje é tão perverso que ele se materializa por meio do que nós chamamos de racismo religioso. O racismo religioso, não estou dizendo aqui de tolerância e intolerância, porque para mim intolerância e tolerância é um outro conceito. Eu estou discutindo de racismo religioso. A criminalização das religiões de matriz africana. Criminalizar as religiões de matriz africana significa manter a população negra no seu lugar. É impossível a gente pensar uma nova ordem societária, como está no nosso princípio do Código de Ética, sem pensar a transformação da sociedade de classes, de raça e de gênero. A gente tem que denunciar que o racismo mata, o racismo encarcera e o racismo institucionaliza as nossas crianças e adolescentes. Isso é ação afirmativa. Para além disso, eu preciso discutir que cota não é privilégio, é direito e é reparação histórica. Não passarão! E aí a Ana coloca a questão dos desafios na academia. Eu acho que ela começa, Ana, já de você... da questão de autoestima mesmo, de você ousar dizer, eu quero ir ali também, mas não tem ninguém igual a mim lá, mas eu também quero, né? Por que que eu não? Porque a partir do momento que você só tem professores brancos, quem que coloca, né? Quem que diz que é um espaço para você ocupar? E as cotas foi um movimento muito importante de dizer, olha, é um espaço para vocês também, vocês devem ocupar esses espaços. Mas aí as cotas, elas não dão conta, porque vem a questão da permanência também, porque... eu, a Dani, acho que muitos outros na condição de estudantes e trabalhadores, a gente sabe que isso não é fácil. A resposta que tem é a morte, é o corpo negro que está no chão, que é aquele que não atende aquilo que a sociedade quer. Então, e isso é adoecedor. Isso para a gente, enquanto trabalhador, ter que carregar esse peso, ter que resolver essas questões, é muito adoecedor. Eu acho que, colocando também com que a Samira colocou, qual é o papel dos brancos nisso? Que é isso, é se rever, rever o seu papel de privilégio, rever as suas posições, as suas atitudes, até essas questões de fala que o Márcio colocou, expressões racistas que você disse, é racismo, a pessoa fala, não é não. Pô, você está dizendo que é racismo e a pessoa branca ainda quer dizer que não, ela não está ofendida, então não é racismo. Você que está racismo é problema seu, é vitimismo, é mimimi seu. Que é a questão da interseccionalidade na política de assistência. Eu penso que ela não existe, porque a partir do momento que você... acho que dialoga também com a pergunta dele, que é a questão da uniformização, né, a questão de classe, ela está acima de tudo, mas, por outro lado, a política daqueles a quem dela necessitar. E quem são esses? Né? Então, você não nomeia, você não dá gênero, você não tem ação afirmativa. Eu acho que é essa a questão, né? Assim como outras políticas. E, por outro lado, essa questão do debate racial dentro da política de assistência, não só, acho que em todas as políticas, ela acaba ficando a cargo dos trabalhadores negros.
Assim, acho que a gente pode observar que também hoje é uma discussão dos negros, é um problema dos negros, não é um problema da sociedade, não é um problema que estrutura a desigualdade da sociedade. Então, acho que isso já coloca que quem está disponível a fazer essa discussão e romper com isso. Essa resistência de mulheres negras, embora não tivesse o nome de feminismo negro, ela sempre existiu para garantir a sua liberdade e a sua própria vida. E ela continua aqui no Brasil com outras mulheres que a gente costuma ouvir mais, que é a Dandara de Palmares, a Luísa Maim, que foi uma importante liderança de revolta no Brasil, Teresa de Benguela, a Qualtune, Carolina Maria de Jesus, que coloca a tua dificuldade de sobrevivência em forma de literatura, conhecida a obra dela em mais de 13 países. A Ruth de Souza, que foi a primeira atriz negra a subir no palco do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Então, essas mulheres elas estão resistindo desde sempre, né? A gente não tem esse reconhecimento da vida e da luta dessas mulheres na nossa luta, na nossa formação. Pra gente é um pouco pesado, é um pouco puxado. Um pouco não, muito. Aí eu fico pensando até os militantes de cabeça branca que estão aí no movimento negro há tanto tempo, eu fico pensando, eu olho, eu fico admirada a capacidade psicológica que essas pessoas têm de estar tantos anos na luta, porque não é fácil mesmo. E aí a Ana coloca a questão dos desafios na academia. Eu acho que ela começa, Ana, já da questão de autoestima mesmo. Sempre fico pensando que o caminho é a organização, o caminho é a nossa discussão com os nossos parceiros, seja ali dentro da atuação profissional e seja com os movimentos sociais. A gente que está lá dentro da SEAB, isso é muito difícil, é quase impossível, porque tem uma demonização dos movimentos sociais, dos movimentos de moradia. Então, para a gente enfrentar essa discussão com os movimentos sociais, de fazer a discussão do direito à cidade, do direito à moradia, junto com os movimentos sociais, é quase que impossível. Só que quando a gente começa a falar da discussão racial, da questão racial, a gente vai também falar de cicatrizes que não estão fechadas, de feridas que não estão cicatrizadas. E aí o bicho pega. No meio do caminho, a produção intelectual se confunde com a vida pessoal, e aí a dor vai ficando muitas vezes difícil de carregar sozinha. Só que a gente não está sozinho. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz pela confiança intelectual do Núcleo Leste, confiada a mim, a nós. É um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos discutir violência obstétrica. Vamos falar deste tema tão caro, tão pesado para nós mulheres, que a gente vivencia isso desde lá dos tempos idos da escravidão, mas que com este nome técnico, este termo técnico, vem sendo discutido há no mínimo aí os últimos 5 anos. Né? Então, eu acho que a mesa da manhã, a mesa agora de tarde, os debates que a gente tem academicamente falando, os debates da vida, da mesa do bar, refletem na nossa trajetória profissional, refletem no nosso fazer profissional, né? A gente não desconsidera, a gente acha importante Paulo, Marilda e a Mamoto. Marilda e a Mamoto é a mesma pessoa, Patrícia. E a Mamoto, e a Beck, Martinelli, maravilhosos. Eles trilharam muitos os caminhos do serviço social, mas a gente também precisa construir outras páginas do serviço social, né? Então, não vou dar conta de responder tudo, não tenho acúmulo teórico de saber, nem de vida, para responder tudo, mas eu quero dialogar um pouco com o que a Kelly trouxe. Essa questão da violência obstétrica contra as mulheres em situação de rua. Acho que especificamente esse caso que você trouxe era uma mulher em situação de rua. Recentemente eu tive num debate onde uma questão eleitoral, um pouco negra, mas na hora que abriu para as perguntas, para as manifestações, uma pessoa em situação de rua pediu a fala, uma mulher. Ela trouxe essa questão da esterilização silenciosa das mulheres em situação de rua. Já é por si só uma violência você estar na rua, sobreviver à rua, muitas vezes como estratégia de sobrevivência, adotam desde a vestimenta, desde os trajes, a questão, os trejeitos masculinos, então se masculinizar para viver na rua. Esse é um lugar que dizem que não é nosso. Esse é um lugar que querem fazer com que a gente acredite
que a gente não tem que estar aqui em cima com o microfone na mão, com a nossa produção intelectual, mas a gente é resistente, mais do que resistente, a gente é teimoso e teimosa. Até porque a gente não tem outra opção nessa vida, né? Se a gente não resistir, se não for pela via da teimosia, a gente vai ser assassinada, como a gente vem sendo assassinada. A gente vai resistir. E resistir ao lado de pessoas tão importantes na nossa trajetória e na nossa militância deixam as coisas mais suaves. Eu quero dedicar minha fala, eu já vou começar a chorar, a Yá Sueli, que fez a passagem no dia 18, mãe do nosso companheiro Júlio. Ela, mulher preta, sacerdotisa, mãe de santo, cuidou dos seus filhos e filhas de santo com tanto amor, com tanto carinho. A passagem dela no dia 18 foi uma das coisas mais duras e também mais lindas que a gente vivenciou, porque a gente tem certeza que o legado dela vai ficar para sempre, né? Então, a minha fala e o dia de hoje eu dedico a Yá Sueli, dedico ao companheiro Júlio, que está vivenciando esse processo de luto, mas também esse processo de vida, que herdou a ancestralidade da sua mãe, herdou o carinho e herdou a ternura da sua mãe e que vai continuar com certeza a história do nosso povo e do nosso povo preto, né? E aí eu venho aqui, axé. A gente não tem acesso à história dos vencidos europeus e a gente está criando uma dicotomia que ela também não existe no próprio território europeu. Como é que a gente tem referências na história para além das sociedades europeias e, a partir dessas referências, projeta algo diferente? Eu acho que esse é um pouco dos nossos desafios. No mais, sigamos em luta, né, gente? Tem um filósofo africano chamado Kizerbo. E o Kizerbo, ele tem uma frase que para mim lógico, precisa se cuidar, também aceitar os nossos limites, mas por outro lado, se deitarmos, estaremos mortos. Portanto, avante, vamos caminhar, enfrentar e projetar algo diferente que o capital impõe para nós. As próximas trincheiras, companheiras e companheiros. Uhul! 10, 15, 20 anos atrás, eu vim de movimentos sociais culturais ligados ao hip hop. Eu não era rapper nem nada, mas eu estava orbitando por esses movimentos. A geração anterior à minha falou: não, academia não é para nós, isso é coisa de branco, isso é coisa de burguês, não é para nós é rua, nós é papo. A nossa geração falou: não, a gente vai, nós vamos para a academia. Só que nós não vamos para a academia sem ficar brisando no canto da sereia da academia, né? A academia não tem compromisso com a transformação, com a revolução. A academia tem compromisso com a conservação. Mesmo os poucos que se afirmam enquanto revolucionários não têm, são raros os acadêmicos que têm de fato compromisso com a transformação. Então, o que nós fizemos, portanto? Tiramos como encaminhamento. Nós tínhamos grupos de estudos paralelos à formação acadêmica. Nós fizemos muitos grupos de estudos, muitos, ao longo desses últimos 10, 15 anos. Nós já chegamos na universidade não perguntando para o professor quem eram os autores, mas afirmando: olha, a minha iniciação científica é Clóvis Moura, a minha iniciação científica é Angela Davis. Nós falamos: nós já manjávamos pelo grupo, pelo movimento social, dos autores e pautávamos. Acho que foi um pouco da nossa... do nosso encaminhamento. Para discutir a questão, como que é discutir dentro da academia a questão racial. Foi essa? Não, para responder. Então era isso, já vai para a guerra. Aqui, ó, leu, não leu, mano? Não leu América Cabral? Como não leu, professor? Você não discute política, não discute Estado? Não leu América Cabral? Como assim? Não discute gênero, não leu Angela Davis? Como assim? Você não TV e tá pronto para ganhar mesmo pro debate, velho. Meio se instrumentalizar. E um enfrentamento teórico, batalha das ideias. E por fim, o debate mulherismo, as companheiras certamente tem mais contribuições, mas o pensamento afrocentrado e as equivalências, onde
O único problema do pensamento afrocentrado é uma harmonia idílica do continente africano que não existiu, né? O continente africano também tinha muita opressão contra as mulheres, né? Eu acho que isso também é justamente... Precisa humanizar o continente africano. E humanizar o continente africano é, inclusive, implicá-lo nas suas contradições. É um absurdo a gente não conhecer a história da Nzinga. Ponto. Mas ao conhecer a história da Nzinga, é saber que ela também estava submetida a certas contradições. Então, acho que esse é o movimento. E, de fato, ao sabermos das histórias africanas, nós encontramos, inclusive, mais referências para pensar mundos alternativos, que é o nosso caminho, né? Contra o capital, projetando algo que seja diferente. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo, muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo.